Muito bom dia, 11 horas 5 minutos e nós estamos iniciando com muita alegria, com muita satisfação, a edição dessa quinta-feira do programa Exija Seus Direitos, ao vivo para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado do Amazonas. Hoje nós vamos mostrar mais uma ação da Polícia Civil que conseguiu estourar, depois de um longo processo de investigação, um grande laboratório de falsificação de produtos piratas. Esses produtos estão avaliados em mais de R$1 milhão. Não tem escalada hoje. Nós vamos mostrar também no nosso programa hoje o caso de uma consumidora que procurou o programa Exija Seus Direitos para denunciar mais uma assistência técnica. Segundo a dona Vilma, ela com 2 meses de uso, o televisor que ela comprou apresentou problemas, ela levou até a assistência técnica sempre com as mesmas desculpas de que não há peças de reposição. Isso já tem 6 meses e essa consumidora, não aguentando mais tanta desculpa esfarrapada, procurou auxílio do programa Exija Seus Direitos. Nós vamos mostrar também mais uma tentativa de assassinato na violenta cidade de Manaus. Uma mulher, nós vamos ver o vídeo daqui a pouco, estava no estacionamento de uma academia na cidade de Manaus, quando chega um cidadão, dispara vários tiros contra esta senhora. Um tiro acabou atingindo o pescoço dela. A polícia trabalha com várias linhas de investigação, assalto e também crime passional. O Exija Seus Direitos, edição de quinta-feira, vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. O senhor Zerivaldo da Cruz Nogueira veio ao nosso programa tentar reencontrar o pai, o Paulino da Cruz Nogueira, que ele não mantém contato já há 2 anos. Zerivaldo da Cruz Nogueira mora em Boa Vista, está em Manaus, está aqui na produção do nosso programa, somente para tentar localizar o pai, Paulino da Cruz Nogueira. Ele morava em Manaus desde o ano de 1989, no bairro do São José, e depois mudou-se para o João Paulo. No ano de 2005, o Paulino foi morar no município de Humaitá. A última vez que o Zerivaldo da Cruz Nogueira viu o pai foi no ano de 2008, quando o Paulino da Cruz Nogueira esteve em Boa Vista para visitar o filho. Passou 30 dias em Boa Vista e retornou para Manaus e disse que iria retornar para o município de Humaitá. Segundo o Zerivaldo, um tio esteve em Humaitá para fazer a procura do Paulino, mas não conseguiu mais localizar. A última informação que o Zerivaldo da Cruz Nogueira teve do pai é que ele estaria muito doente. O Paulino tem 58 anos de idade, é agricultor e o Zerivaldo está na cidade de Manaus, oriundo da cidade de Boa Vista, somente para tentar alguma informação sobre o pai, o Paulino da Cruz Nogueira, pai do Zerivaldo da Cruz Nogueira. Se você tem alguma informação, por gentileza, entrar em contato com a produção do nosso programa 3307-0423, ou você pode mandar a sua mensagem de texto, o seu WhatsApp para 99419-0784. A partir de ontem, ninguém mais consegue fazer qualquer tipo de ligação sem adicionar o dígito 9 na frente de qualquer celular. Então você precisa agora ligar o 99419-0784, o WhatsApp da produção do programa Exija Seus Direitos. Um laboratório de produção de vídeos de mídias piratas foi estourado pela Polícia Civil na madrugada de ontem. A apreensão que chama a atenção pela diversidade e também pela grande quantidade de produtos. Produtos esses que estão avaliados em mais de R$1 milhão. Um chinês foi preso, mais de 100 mil produtos foram apreendidos nessa operação brilhante, graças e fruto de uma grande investigação por parte da Polícia Civil. Os detalhes no Rota Policial, a reportagem da Amanda Mota.
5 homens, entre eles um chinês, foram presos durante a Operação Múltiplos, no centro e na zona sul de Manaus, na madrugada desta quarta-feira, para combater a produção e a venda de mídias piratas. Quem que não tem um DVD pirata? Todo mundo acha que aqui tem na sua casa um DVD pirata. Não vai comprar um original que é caro de 100, 90 reais, e às vezes a música é selecionada e comprar um DVD por causa de uma música. Durante a ação, 100 mil produtos entre DVDs, CDs e jogos eletrônicos foram apreendidos pela Polícia Civil. O material está avaliado em R$1 milhão. Segundo a delegada Márcia Chagas, a polícia conseguiu desarticular um laboratório onde produzia-se mídias piratas e um comércio onde os produtos eram vendidos. Para quem só vende na rua é contravenção. Então as pessoas pensam que não há criminalização, mas há. É contravenção, contravenção é um ilícito, né? A pessoa fica com o nome lá no site do Tribunal de Justiça. Para pessoas que querem fazer concurso público, querem ter uma vida lícita, prejudica muito, né? Você entra com esse procedimento, é um círculo vicioso, porque está na rua vendendo CD pirata, daqui a pouco começa a vender droga, começa a se envolver com crime, e a gente tem esses homicídios terríveis que a gente está vendo na nossa cidade. E, infelizmente, estatisticamente é comprovado, a pessoa que começa uma atividade ilícita, por menor que seja, ela se envolve em crimes mais graves. A Polícia Civil, eu sou contra a comercialização desse tipo de produto, não compro, não permito que a minha família adquira produtos piratas. As pessoas às vezes podem, mas o cidadão, coitado, não tem ingresso no mercado de trabalho, se sujeita a vender DVD e CD pirata nas ruas da cidade de Manaus. A situação não é bem assim. Essas pessoas que procuram este caminho, como bem disse a experiente delegada, acabam achando que estão apenas comercializando CDs e DVDs piratas, mas na verdade estão financiando aí o narcotráfico, o tráfico de drogas, o crime organizado e estão retirando os empregos formais. Porque quando você começa a produzir, a comercializar, a vender produto falsificado, obviamente que as pessoas começam a adquirir produtos falsificados e começam a deixar de comprar os produtos originais. Mas é porque o produto pirata é muito mais em conta, é muito mais barato do que o produto falsificado. É verdade. É verdade. Se você comparar o preço de um CD original com o preço de um CD pirata, fatalmente você vai optar por comprar um CD pirata. Mas nós não podemos esquecer de maneira alguma que essas pessoas que comercializam são pessoas simples e humildes, que estão na informalidade porque não tem outra opção, mas estão desempregando as pessoas que estão na formalidade, estão desempregando as pessoas que têm carteira assinada e estão fomentando cada vez mais o crime organizado. E vejam a quantidade que essas pessoas movimentam. Apenas esses produtos, onde um chinês, inclusive, também foi preso, 5 pessoas presas, integrantes dessa quadrilha, apenas esses produtos apreendidos pela Polícia Civil na Operação Múltiplos somam a quantia de R$1 milhão. Para vocês terem uma ideia do que o crime organizado vem movimentando não apenas em Manaus, porque os tentáculos do crime organizado, eles atingem todos os estados brasileiros. Isso é um problema nacional que o Brasil precisa discutir cada vez mais. Por quê? Porque hoje você apreende 100 mil produtos piratas, amanhã eles vão confeccionar 200 mil CDs piratas e vão comercializar isso com extrema facilidade, utilizando essas pessoas que são pessoas simples, são pessoas humildes, que às vezes ganham 5 centavos, às vezes ganham 10 centavos, 20 centavos para poderem comercializar algo ilegal. Então, nós precisamos discutir muitas coisas nesse país. Uma dessas coisas é a chamada... os juros que estão embutidos, os impostos que estão embutidos nos produtos que nós adquirimos. A gasolina só é cara do jeito que é por causa do imposto. O macarrão só é caro do jeito que é por causa do imposto. O CD só é caro do jeito que é por causa do imposto. Agora, não é vendendo produto pirata
comercializando produto pirata, financiando os narcotraficantes, financiando o crime organizado, que nós vamos resolver o problema do Brasil. Então eu sou terminantemente contra. Eu não compro CD pirata, eu não compro DVD pirata, eu condeno quem faz isso, mas existe aí uma mazela social em volta nessa questão, porque muitas pessoas se sujeitam a comercializar produtos que estão na ilegalidade porque não tem opção de geração de emprego e de renda. O Brasil precisa estudar essa questão, estudar este mecanismo para também não penalizar a parte mais sensível nessa questão, que são essas pessoas, homens e mulheres, são comerciantes que estão nessa ilegalidade porque não tem outra opção de trabalhar, não tem outra opção. Então é preciso pegar os peixes graúdos, como fez agora a Polícia Civil do Estado do Amazonas, investigando, trabalhando, monitorando essas pessoas, apreendendo essa grande quantidade de produtos que serão obviamente inutilizados e fazendo com que essas pessoas enxerguem que a polícia está nas ruas para combater a ilegalidade. Se comercializar CD, DVD e mídia pirata é crime no nosso país, é óbvio que nós não podemos de maneira alguma apoiar esse tipo de ação, mesmo que isso esteja hoje sendo a única fonte de renda de muitas pessoas, como é o caso de muitas pessoas nas ruas da cidade de Manaus, nos bairros da cidade de Manaus, que estão comercializando CDs e DVDs piratas. Mas nós não podemos esquecer que quando você vende, comercializa produtos piratas, na informalidade, na ilegalidade, você está desempregando também pessoas, sobretudo no nosso polo industrial de Manaus. São 11h17. Mais um crime chocou a sociedade amazonense. Ontem, nós vamos mostrar agora as imagens. A Denise Almeida Silva foi atingida com um tiro no pescoço por um homem ainda não identificado no estacionamento de uma academia. Olha, ele chega ao lado do veículo, aquele veículo prata ou branco que ali está, faz os disparos, um disparo atinge a senhora, ela consegue ainda tentar dar ré no veículo. A polícia vem trabalhando com fortes linhas de atuação, não descarta nada. A hipótese de assalto me parece que vai cada vez mais ficando distante, porque o cidadão chegou já atirando nesta senhora e a polícia trabalha com várias hipóteses. É claro que este vídeo que foi gravado, um vídeo gravado, que flagrou o momento de mais um atentado contra uma vida humana, este vídeo será importante para que a polícia promova estas linhas de investigação. Aí é o momento que ele chega na academia, eu acho que por aí vai ficar bem mais fácil a sua identificação. Veja que no momento que ele chega já atirando, ele vai chegar já atirando. Olha, são imagens chocantes que a gente percebe no dia a dia, né? As pessoas têm muito sangue frio para agir dessa maneira, atentar contra a vida das pessoas, independentemente de motivação. A polícia trabalha com várias linhas de investigação, mas independentemente da linha de motivação, eu não consigo entender como é que as pessoas têm tanta capacidade assim, têm tanto sangue frio assim, como é que as pessoas conseguem puxar um revólver, atirar numa pessoa a uma curta distância, a sangue frio, de forma covarde, um homem chegando, apontando e atirando contra uma senhora. E parece que foram 3 ou 4 tiros que foram deflagrados. Um tiro pegou no pescoço, ela mesmo assim baleada conseguiu pedir auxílio, conseguiu pedir ajuda das pessoas, e ela foi para o 28 de agosto, onde, graças a Deus, me parece, segundo as informações da produção, esta senhora não corre risco de morte. Então é mais um caso, mais um crime na cidade de Manaus, em plena luz do dia,
Vocês estão vendo aí os índices alarmantes que colocam Manaus em primeiro lugar em crime de homicídios, em assaltos, em roubo de veículo, enfim. A nossa capital precisa rever um pouco e repensar um pouco o seu sistema de segurança pública. Nós somos o estado onde proporcionalmente mais carros são roubados no Brasil e nós não temos estrada. Nós não temos estradas no Amazonas. Esses carros estão indo para onde? Para Boa Vista. Se estão indo para Boa Vista, não tem qualquer tipo de fiscalização. Estão servindo de desmanche. O que estão fazendo com esses carros? A Secretaria de Segurança precisa investigar isso e parar de divulgar dados falsos para enganar a sociedade, dizendo que nós estamos numa capital segura, que Manaus é uma das capitais mais seguras do Brasil, é isto, é aquilo, quando os números nacionais não refletem aquilo que são divulgados pelo estado do Amazonas. Então nós precisamos repensar urgentemente a questão da segurança pública no estado do Amazonas. E vejo, se não fossem muitas vezes as câmeras de monitoramento, o uso da tecnologia que eu tanto defendo aqui no nosso programa, eu sou um defensor intransigente de algo que está à disposição do cidadão, do ser humano, que é a tecnologia. A tecnologia é bem empregada, ela muda a questão da educação, muda a questão no trânsito, com semáforos inteligentes, que nós não temos nenhum em Manaus, muda a questão na saúde pública. A tecnologia está hoje sendo empregada na saúde, sobretudo nas cirurgias, para melhorar o nível das cirurgias que são feitas no Brasil. Ela está presente hoje na segurança pública, porque se não fossem essas câmeras de monitoramento, como é que a polícia ia conseguir, por exemplo, desvendar essa tentativa de assalto, ou essa tentativa de homicídio, ou esse crime passional que nós acabamos de mostrar aí? Se não fossem estas imagens, como é que a polícia iria desvendar isso? E vejam que mesmo com o emprego da tecnologia, o grau de resolução dos assassinatos, dos assaltos, dos roubos, dos furtos no Brasil, de uma maneira geral, é muito pequeno. É muito pequeno. Os crimes que são resolvidos no Brasil não chegam a 5%, 6%. Então isso é um absurdo que acontece de maneira geral no nosso país. Eu já defendi, eu vou continuar defendendo que o governo federal precisa assumir também a sua parte, a sua responsabilidade na questão da segurança pública. Acho que diante de tantos fatos no Brasil inteiro, diante de tantas mortes, de tantos crimes, de tantos assaltos, de tantas rebeliões, de tanto tráfico de entorpecentes nesse país, nós precisamos urgentemente ter um Ministério de Segurança Pública nesse país. O governo federal precisa enxergar a sua responsabilidade, o tamanho também do seu papel na questão da segurança pública. Não dá mais para o governo federal deixar somente nas mãos dos estados brasileiros a questão e a responsabilidade da segurança pública. Então eu defendo a criação por parte do governo da presidente Dilma, que está aí, governo novo, ideias novas. Então seria uma boa ideia nova a criação de um Ministério da Segurança Pública, para que a gente pudesse, acabar é difícil, mas que a gente pudesse ao menos diminuir essa grande incidência de violência nesse país, que campeia a cada dia mais, com mais velocidade, fruto também, em grande parte, do tráfico e da disputa por pontos de tráfico de entorpecentes nesse país. 11h24, vamos ao rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, logo após o intervalo, vocês vão ver a prisão no Rio de Janeiro de um pedófilo da Nova Zelândia. O cidadão é pedófilo na Nova Zelândia, só que lá, veja como são as coisas. Lá, esse cidadão, onde as leis são duras, lá ele foi condenado à prisão perpétua. Prisão perpétua. Aí lá também tem esses indultos, como tem no nosso país. O cidadão aproveitou esse indulto, saiu da Nova Zelândia, foi para o Chile,
do Chile foi para São Paulo foi para o Rio de Janeiro. Vejam só, cidadão procurado pela Interpol, que é a polícia internacional. Chegou no Rio de Janeiro, foi preso porque mentiu que estava a passeio. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. A dona Vilma Vieira comprou uma televisão de 42 polegadas. É um grande sonho de consumo de muitos brasileiros, de muitos consumidores brasileiros. O problema do aparelho televisor da dona Vilma é que com 2 meses ele apresentou problemas. Aí começa aquela verdadeira peregrinação, aquele desrespeito que algumas assistências técnicas insistem em promover contra os seus clientes e contra os seus consumidores. 6 meses se passaram. Vejam o tamanho da angústia e da irresponsabilidade de uma assistência técnica. 6 meses depois, um produto que era para ter sido consertado em 30 dias, como determina a lei, e mais, em 10 dias, como fora acordado entre a consumidora e a assistência técnica, 6 meses depois, nada disso fora resolvido. A dona Vilma veio ao nosso programa, eu pedi a Amanda que a acompanhasse até a assistência técnica para tentar resolver o caso. Os detalhes nós vamos acompanhar no Rota do Consumidor, a reportagem da Amanda Mota. Dona Vilma Vieira comprou um televisor de marca CCE de 42 polegadas. Menos de 2 meses depois, o aparelho apresentou defeito e ela trouxe até a assistência técnica autorizada, que pediu um prazo de 10 dias para consertar. Já se passaram mais de 6 meses e a consumidora está indignada porque nada foi feito. Qual é a desculpa que eles dão para a senhora aqui, dona Vilma? Disse que não tinha peça porque a peça vem de São Paulo. Aí eu falei para ela assim, sim, se eu comprei o televisor aqui em Manaus, o que eu tenho a ver com São Paulo? Aí disse pra mim que a CCE foi vendida, mas não se preocupasse que ia devolver meu dinheiro, que ele me enganar, tá? Quando no outro dia eu escutando o rádio na minha casa, estão chamando 1.500 funcionários para a CCE. Agora me diz, como que a CCE foi vendida e no outro dia estavam chamando 1.500 funcionários para se empregar na CCE? Então eu procurei meus direitos, né? Porque eu trabalho, eu não ganho dinheiro assim à toa, não. Eu trabalho, para isso eu me acordo 5 horas da manhã para me pegar onde, para me trabalhar, e eu ganho salário mínimo, eu não ganho 2 salários, nem 3 salários não. Então eu compro, eu preciso de uma televisão, eu não vou pedir de ninguém, É uma falta de né? Pois é, uma falta de respeito comigo. Só porque eu sou pobre? Negativo, eu trabalho. E agora nós vamos tentar conversar com o responsável pela assistência técnica e resolver o problema da dona Vilma. A responsável pela assistência técnica foi muito atenciosa com a nossa equipe e pediu um prazo de 24 horas para solucionar de uma vez por todas esse problema. Eu só tenho que agradecer, né, o Marco Rota, né, pelo programa dele, que a equipe dele me atendeu muito bem. Fomos lá, peguei uma televisão, trouxe na minha casa, porque eu estava sem dinheiro para pagar um táxi para pegar minha televisão. Então eles foram lá, pegaram minha televisão e eu fiquei muito feliz. E a minha televisão está na minha casa aqui, eles trouxeram no carro dele, vieram comigo, estão aqui. Eu tenho que agradecer. Muito obrigada, estou muito alegre e muito feliz. Caso resolvido. Olha, muito obrigado a dona Vilma pela confiança no nosso programa. Vocês percebem que todo santo dia, todos os dias, nós temos aqui no nosso programa casos que estão envolvendo assistências técnicas e de uma maneira geral, envolvendo telefone, geladeira, fogão, micro-ondas, principalmente aparelhos celulares e televisores. Ou alguma coisa precisa ser feita com relação a essa questão. No passado recente, nós fizemos uma reunião com as assistências técnicas, nós pedimos um maior empenho por parte das assistências técnicas, nós constatamos que existe uma grande falha na prestação de serviço por parte da assistência técnica, e onde existe falha, existe também algo chamado irresponsabilidade. Porque é inadmissível. Primeiro que nós temos que levar em conta que todo mundo pode ter problema. Ótimo, todo mundo pode ter problema. Nós não estamos aqui afirmando que ninguém pode ter problema. Às vezes, você pode
ter na sua frente, ocasionar um problema, ok. Mas nada justifica que uma assistência técnica demore 180 dias para resolver um problema que ela mesma, assistência técnica, disse que iria resolver em 10 dias. A lei diz que são 30 dias, mas a assistência prometeu à dona Vilma que iria resolver em 10. Não resolveu nem em 10, nem em 20, nem em 60, nem em 100. Foram 180 dias e o caso só foi resolvido porque houve a intervenção do programa Exija Seus Direitos. Porque nós fomos lá mais uma vez com a equipe de reportagem do nosso programa mostrar e demonstrar que a dona Vilma tinha direitos e que os direitos dessa consumidora precisam ser respeitados, custe o que custar e doa em quem doer. Vou repetir aqui o que eu já disse. Uma empresa, quando faz uma afirmação falsa e enganosa, ela está praticando um crime segundo o artigo 66 do Código Nacional de Defesa do Consumidor. Crime contra a relação de consumo, afirmação falsa e enganosa. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O cidadão pode ser preso em flagrante. A delegacia do consumidor, ela age nos mesmos moldes das outras delegacias. E nós temos uma delegacia do consumidor no estado do Amazonas. Eu não sei quem é o delegado agora. Eu sei quem era a delegada, que era muito competente, muito atuante, sempre presente nessas questões, que era a doutora Lilibete. Eu não sei quem é o delegado ou a delegada hoje da Delegacia do Consumidor. Mas a Delegacia do Consumidor no Amazonas precisa voltar aos tempos da doutora Lilibete e prender essas pessoas. Se você prende 1, se você prende 2, se você prende 3, você vai começar a demonstrar o seguinte: olha, a lei foi feita para ser cumprida. Se o cidadão descumpre a lei na maior cara de pau do mundo e demora 180 dias para resolver o problema que ele sabe que tinha 30 para resolver e que ele mesmo prometeu que iria resolver em 10 e não resolveu, aí você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a doutrinar as pessoas. Peraí, o cidadão incorreu em erro, foi preso. Então eu preciso rever aqui o meu conceito da minha assistência técnica, o meu conceito da minha empresa. O que não dá mais é para que essas pessoas humildes continuem sofrendo o que estão sofrendo. E se não fosse a intervenção do nosso programa? Quantos meses mais essa consumidora seria enrolada pela assistência técnica? Que eu não sei nem quem é. Eu não entro no mérito da assistência técnica do proprietário. Eu entro no mérito da prestação de serviço e no crime que foi praticado contra esta consumidora. E se existe um crime, o cidadão tem que pagar pelo esse crime. O cidadão, quando assalta, não vai preso? Quando estupra, não vai preso? Quando trafica, não vai preso? Quando rouba, não vai preso? O cidadão, quando faz afirmação falsa e enganosa, quando comete crime contra o consumidor, crime contra o Código de Defesa do Consumidor, a lei também diz que ele tem que ser preso. E por que não é? E por que não é? Essa é a pergunta. Veja o que algumas pessoas estão fazendo no caso do tijolo, que eu lembrei de jogar o tijolo agora, Paulo, eu lembrei do tijolo. Tem muita gente no estado do Amazonas, vejam como é a mente do ser humano. O cidadão anuncia nos jornais venda de 1 milheiro de tijolo. Aí, às vezes, o preço do milheiro é um pouco abaixo do que é praticado no mercado. O consumidor e a consumidora se encanta com aquele anúncio, se encanta com o preço e vai comprar o tijolo que está lá no anúncio. Compra 1 milheiro de tijolo, faz o pagamento do milheiro do tijolo, o pessoal chega lá com o caminhão, descarrega o milheiro de tijolo e vai embora. Acontece que eles não estão entregando 1 milheiro de tijolo.
estão entregando 500 tijolos, 600 tijolos, no máximo 700 tijolos. Aí o que acontece? O consumidor vai contar isso na hora? Não vai. Vai contar depois, ou alguém vai contar, ou o pedreiro vai contar, ou o mestre de obra vai contar, ou alguém que está fazendo a construção vai verificar pela experiência que ali não tem 1 milheiro de tijolo. E aí? Como é que vai achar aquelas pessoas que não são empresas, que não têm CNPJ, que não têm inscrição, muitas vezes tem um telefone lá que eles praticam 2, 3, 4, 5 golpes e mudam o telefone. Enfim, é muito difícil a resolução disso. Mas nós denunciamos isso uma época à Delegacia do Consumidor, através desse programa aqui. Nós denunciamos formalmente a doutora Lilibete, que era delegada da Delegacia do Consumidor, e ela prendeu uma quadrilha. O problema é que a quadrilha voltou. Ou uma nova quadrilha voltou, ou a velha quadrilha está de volta, lesando os consumidores que querem adquirir tijolos. Então essas pessoas precisam do quê? Se estão cometendo um crime, tem que ser presa. Nós temos uma delegacia especializada na defesa, na proteção do consumidor. E essa delegacia precisa agir, precisa investigar. Ah, mas a delegacia tem pouca estrutura. Eu também acho. A época da doutora Lilibete, que ela tirava leite de pedra, era ela mais 2 investigadores para cuidar dos consumidores amazonenses, de todo o estado do Amazonas. Então a gente precisa criar uma didática nesta linha. Se o supermercado vende produtos estragados, com tapuru, produtos vencidos, como nós já mostramos aqui, tem que chamar o gerente. Vem cá, quem é o responsável? É o gerente preso. Prende! Tem que prender! Se não prender, não vai criar essa estrutura didática na mente das pessoas. Sabe por quê? Porque nós vamos lá fiscalizando, o estabelecimento é autuado, é multado. Muitas vezes, os bons advogados conseguem tirar essa multa, as empresas não pagam essas multas e fica por isso mesmo. Então, se prender, prende uma vez, prende 2, prende 3, prende 4, prende 10. No Rio de Janeiro é o estado campeão de prender essas pessoas. Tem muita blitz no Rio de Janeiro, tem muita fiscalização e lá a polícia, a delegacia especializada na defesa do consumidor vai também participar dessas blitz. Se pegou produto impróprio ao consumo, o gerente já sabe, vai preso. Pode passar meia hora, 40 minutos na delegacia, é solto, é liberado, paga uma fiança, responde ao inquérito em liberdade, não sei. Mas alguma coisa precisa ser feita, porque se você não pune esses irresponsáveis, eles vão continuar atuando nos 4 cantos da cidade de Manaus. E assim foi com a questão da máfia do iogurte, que nós desbaratamos nesse programa. Este programa fez uma fiscalização e constatou que havia venda de produtos impróprios em vários pontos da cidade de Manaus. Iogurte estava sendo vendido no meio da rua, sem qualquer tipo de refrigeração. Nós repassamos esse caso, que foi um flagrante do programa, à Delegacia do Consumidor. Houve uma investigação rigorosa e vocês se lembram que nós prendemos, através da Delegacia do Consumidor, algo iniciado neste programa. Nós prendemos com a Delegacia do Consumidor várias pessoas que armazenavam iogurte fora das câmeras frigoríficas. Isso causa um sério dano às crianças, aos consumidores e principalmente aos idosos. Essas pessoas foram presas. Se estão presas, se estão soltas, se estão respondendo ao inquérito policial, não sei. O importante é que nós precisamos fazer a parte que nos compete. E a parte que nos compete é sair em defesa daquelas pessoas que muitas vezes não têm a quem recorrer, como é o caso da dona Vilma. Então, defendo aqui. Cometeu crime contra a relação de consumo, prende. Prende, nós temos uma delegacia especializada nisso. Prende essa pessoa, prende o responsável, prende o irresponsável que comercializa produtos e serviços fora daqueles estipulados pela legislação.
prende o dono da assistência técnica, o responsável pela assistência técnica, que não resolve o problema como determina a lei. Prende o fabricante, prende o revendedor, seja quem for. O que não dá mais é para a corda sempre estourar no lado mais fraco, numa relação de consumo que é exatamente em cima do consumidor. 11 horas e 42 minutos, olha esse neozelandês, foi condenado à prisão perpétua no país dele, porque abusou, cometeu crime pedófilo contra um menino de 8 anos de idade e, segundo informações, esse cidadão teria inclusive matado o pai dessa criança. Ele se aproveitando desses indultos, que o Brasil também tem que acabar com essa questão de indultos, porque isso favorece a fuga. Ele se aproveitando disso, fugiu, saiu lá do país dele, foi para Chile, do Chile parece que foi para São Paulo, de São Paulo foi para o Rio de Janeiro e estava numa boa no Rio de Janeiro, quando foi identificado e preso. Agora, como não há nenhum tratado de extradição entre o Brasil e o país dele, ele pode ser deportado porque mentiu ao entrar no país, dizendo que vinha a passeio. Vejam os detalhes dessa reportagem. A Polícia Federal prendeu o criminoso Philip John Smith, condenado à prisão perpétua na Nova Zelândia por abusar sexualmente de um menino e por assassinar o pai da criança em 1995. O neozelandês estava na lista dos procurados da Interpol. Ele se aproveitou do direito de visitar os parentes para executar um plano de fuga semana passada. O criminoso voou para o Chile e seguiu para o Brasil. Ele chegou ao país porque a ficha dele não havia entrado a tempo no sistema das polícias. Olha, isso aí tem que ser prisão perpétua no mundo inteiro, né? Não só na Nova Zelândia. Tem que... Agora eu não sei como é que um cidadão, Monteiro, com prisão perpétua, cumprindo pena de prisão perpétua, recebeu um indulto. Essas coisas que a gente não consegue entender, né? Eu não sei se é só no Brasil, e parece que não é só no Brasil que tem esse tal de indulto. Ah, porque depois o cidadão é bom comportamento. Como é que um pedófilo desse pode ser liberado de uma prisão perpétua que ele estava cumprindo? Então, às vezes a gente se revolta, mas as pessoas precisam também fazer com que as leis sejam cumpridas mundo afora, não só no nosso país, onde nós temos milhares e milhares de leis. Tem lei para tudo no país, muitas não são cumpridas, são ignoradas, muitas pessoas fazem as suas próprias leis. Mas como é que o cidadão, cumprindo prisão perpétua por pedofilia e assassinato, consegue autorização para um indulto? É por isso que as coisas vão no mundo afora do jeito que estão. Não dá para a gente ignorar um vagabundo como esse que ainda vem ao Brasil com a maior facilidade do mundo, na maior cara do mundo, quando interrogado da sua entrada no Brasil, disse que vinha ao país em férias. Ele pode ser extraditado agora porque mentiu, porque o Brasil não tem tratado de extradição, né, com o país dele. Então tomara que tirem já essa mercadoria do Brasil, porque mercadoria iguais a essa importada, nós temos muitas nacionais já no nosso país. 11 horas e 45 minutos, estão aqui na produção do nosso programa umas 10 pessoas que estão desabrigadas por uma situação que ocorreu no último domingo. Aqui não me fala muito bem o que é, mas elas estão desabrigadas por conta de uma forte chuva. Parece que essas pessoas moravam num galpão. Esse galpão teve uma parte desabada. A prefeitura se responsabilizou em encontrar algum local para essas pessoas. As famílias estão aqui na produção do programa Exija Seus Direitos. E eu queria fazer um apelo aqui à primeira-dama do município, à Secretaria de Ação Social, para que enviasse alguma assistente social ao nosso programa, para ver o que vai ser feito dessas pessoas que já receberam a visita da prefeitura. A prefeitura condenou este galpão, mas só que agora não fez mais nada.
não fez mais nada. Então nós estamos pedindo aqui, não para o programa ou em nome do programa, mas em nome dessas pessoas que aqui estão, que não sabem o que fazer, inclusive, que alguém da assistência social da prefeitura, que a nossa operante primeira-dama pudesse mandar alguém aqui da sua equipe para ver de que forma nós vamos encontrar uma alternativa para essas pessoas que estão sem saber o que fazer. Elas me parece que são do bairro de Petrópolis, estão aqui, os moradores estão com muito receio, estão com muito medo e estão pedindo providências aqui, apelando à sensibilidade da prefeitura, da primeira-dama, da Secretaria Municipal de Assistência Social. A dona Laurinda procurou o nosso programa porque ela comprou um óculos e pagou R$ 2.580 nesse óculos. Com pouco tempo de uso, o óculos apresentou problemas. Aí, de novo, ela volta até a ótica para tentar resolver o problema. Falaram que o problema era na armação, mas que o óculos teria que passar por uma inspeção interna, por uma fiscalização interna da ótica, coisa que não existe. Comprou, pagou, tem direito. Como a ótica não resolveu o problema, a dona Laurinda foi até a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. Lá teve uma audiência. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem da Amanda Mota. Óculos de grau são essenciais para as pessoas que desenvolveram ao longo do tempo problemas na visão, como astigmatismo, miopia ou hipermetropia. Em Manaus, existem várias óticas para diferentes gostos e estilos de consumidores, mas é preciso pesquisar e escolher bem para depois não se arrepender. Como aconteceu com Dona Laurinda. Ela comprou uns óculos de grau no valor de R$ 2.580, mas em menos de 5 meses ele apresentou defeito na armação. Foi aí que a dor de cabeça de Dona Laurinda começou. E ela falou que o fornecedor não era eles não tinham essa responsabilidade porque o fornecedor era de fora e eu tinha que aguardar a análise, mas eu não vim para fazer análise na armação, eu vim para consertar a armação que estava solta, que foi só um lado da armação. Tanto ela quanto o filho estão indignados com a falta de respeito da ótica, visto que o produto tem 1 ano de garantia oferecido pelo fabricante e decidiram procurar ajuda do programa. Estou prejudicada, certamente. Minha vista está ardendo, tá ficando todo roxo já meu olho. Eu quero que eles me dêem uma posição, uma garantia que eles vão me devolver. Fomos até o local conversar com o responsável, que se comprometeu em solucionar em um prazo máximo de 30 dias. A empresa foi convidada a comparecer em uma audiência conciliatória e devolveu o dinheiro de Dona Laurinda, que muito satisfeita foi conversar com o deputado Marcos Rota, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, para agradecê-lo pelo trabalho realizado em defesa dos consumidores em mais de uma década. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela vida de vocês, pela vida do deputado e em segundo lugar, o programa que abrange, a Manaus toda. Obrigado. Tá, querido? Obrigado, eu que agradeço. Amém. Caso resolvido. São para as Marias e as Laurindas que a gente dedica as nossas ações, o nosso empenho e o nosso trabalho. Muito obrigado a todos os profissionais da Comissão de Defesa do Consumidor que estão lá atentos e vigilantes. Nós temos grandes profissionais lá que nos ajudam diariamente a resolver casos como os da dona Maria Laurinda, que não conseguiu resolver o caso. Esses casos são levados à Comissão de Defesa do Consumidor. Nós temos um índice de resolução de praticamente 95% de tudo que chega até a Comissão de Defesa do Consumidor. Isso é fruto da credibilidade que nós, graças a Deus, conseguimos empregar ao longo dos últimos 16 anos de mandato como deputado estadual e principalmente a confiança das pessoas. Se nós temos hoje lá bons profissionais, se nós temos pessoas empenhadas em lhe atender bem, é fruto da sua confiança. Foram as pessoas, foram os consumidores, foram as consumidoras que moldaram a nossa forma de atuar em favor dessas pessoas que precisam ter um espaço onde os seus direitos sejam respeitados, doa em quem doer. Se você tem algum problema, entre em contato conosco, o telefone é o 3183-4451. Final de mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, uma ótima e abençoada tarde a todos e até amanhã ao vivo com mais uma edição do nosso programa, amanhã com o nosso quadro A Hora da Esperança. Até lá!